Olá, que a graça e a paz de Jesus permaneça reinando sobre a sua vida e a sua família. No vídeo de hoje, nós vamos refletir na palavra de Deus com base no texto registrado em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, nas palavras do Senhor Jesus à sexta igreja da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia. Quando nós acompanhamos, por exemplo, os esportes, no atletismo, por exemplo, um atleta ele só é reconhecidamente o campeão ou a campeã quando ele cruza a linha de chegada, chegando ali nas posições, nas primeiras posições. Ele só recebe a coroa, só recebe legitimamente o prêmio, a medalha, após vencer, após cruzar a linha de chegada e percorrer todo o trajeto. No futebol, por exemplo, da mesma maneira, um time ele só é declarado campeão quando ele vence todas as etapas e chega na final e ele ganha do seu adversário. Aí então ele é reconhecido como o campeão. Contudo, quando nós lemos na carta do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Senhor Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, nós percebemos que a igreja ela é coroada, ela é premiada no início da caminhada. Assim que ela inicia a jornada na fé, ela recebe a coroa da vida. E o Senhor Jesus, no versículo 11, orienta a igreja de Filadélfia dizendo: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Note, portanto, que a igreja de Filadélfia ela foi coroada, ela foi legitimada, ela recebeu o prêmio no início da jornada da fé. E Jesus falou para ela: o seu desafio é guardar a sua coroa, é proteger a sua coroa, é preservá-la para que ninguém a tome de você até a ocasião da volta de Jesus Cristo. Ou seja, o desafio da igreja de Filadélfia era não permitir que a coroa dela fosse roubada. Ela deveria guardar com zelo e com apreço a sua coroa, a fim de que ninguém a tomasse. Isto significa que, enquanto Jesus Cristo não voltar, se a gente descuidar, a nossa coroa ela pode ser roubada, a nossa coroa ela pode ser tirada de nós. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos pensar sobre este tema: guarda a tua coroa. Quando se apresenta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo se revela como aquele que é o santo, o verdadeiro, e que ele é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então Jesus se apresenta como o santo, aquele que é totalmente separado do pecado, aquele que vive de maneira totalmente aprovada, de maneira completamente santa. Jesus se apresenta também como o verdadeiro. Ele é aquele que estabelece a verdade e ele vive a própria verdade que ele estabeleceu. Ele é o Senhor da verdade. Jesus é também aquele que tem a chave de Davi. Davi foi rei. Davi foi aquele que governou durante um período de tempo. Porém, Davi e todos os seus sucessores passaram. Contudo, um sucessor de Davi, no caso o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu o trono e ele reina a partir de então sempiterno. Ele reina a partir de então para a eternidade. Ele reina a partir de então de maneira soberana e absoluta pelos séculos dos séculos. Jesus assumiu o trono de Davi, o qual jamais passará dele. Jesus reinará por toda a eternidade. Ele é aquele que tem a chave de Davi. E ele é aquele que tem autoridade, ou seja, é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E Jesus, ele ao se dirigir a esta igreja, ele não tem nenhuma ressalva, nenhum ponto de melhoria para destacar nessa igreja. Isto sugere que todos se desejarem e se empenharem nesse propósito, podem viver de maneira aprovada diante de Deus. Prova disso é a igreja de Filadélfia. Jesus olha para ela e não faz nenhuma ressalva. Jesus olha para ela e não aponta nenhuma necessidade de melhoria. A igreja de Filadélfia já vivia de acordo com a vontade de Deus. A igreja de Filadélfia já estava vivendo de acordo com o que Deus projetou e estabeleceu para a vida dela. É possível viver de maneira aprovada diante de Deus. Uma prova verdadeira de que é possível viver de maneira aprovada perante Deus também é Abel,
filho de Adão e Eva. Ele ofereceu para Deus uma adoração agradável ao Senhor, e o Senhor recebeu com apreço, o Senhor recebeu a adoração de Abel. Então, por meio da experiência de Abel, por meio da própria história da igreja de Filadélfia, nós notamos que é possível viver de maneira aprovada diante de Deus. Você tem se dedicado a viver de maneira aprovada diante do Senhor? E o Senhor Jesus Cristo, ele diz para esta igreja que ela estava vivendo de acordo com a vontade dele, não é porque ela era uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja poderosa. Jesus destaca que esta igreja ela tinha pouca força, e ela poderia se apoiar nessa pouca força para justificar alguns erros, para justificar alguns deslizes. Como acontece nos dias de hoje, muitas pessoas, para justificar os seus pecados, dizem que a carne é fraca. Contudo, a igreja de Filadélfia, mesmo sendo fraca, conforme Jesus destacou, ela viveu de maneira aprovada diante do Senhor. Jesus diz para ela, mesmo sendo fraca, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Note, portanto, que apesar das nossas fraquezas, nós podemos viver de maneira aprovada diante do Senhor. Ao destacar a fraqueza da igreja de Filadélfia, Jesus não está criticando a igreja de Filadélfia, muito pelo contrário. Jesus está dizendo para ela, apesar de ser fraca, você não negou o meu nome e você tem guardado a minha palavra. E que nós, a exemplo da igreja de Filadélfia, apesar das nossas fraquezas, que nós assumamos um compromisso de não negar o nome de Jesus e guardar a palavra dele. Jesus disse, porque guardaste a minha palavra, em perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Jesus diz para a igreja de Filadélfia que toda a terra estava prestes a passar por um momento de aflição, por um momento de desafios, mas que neste momento o Senhor aguardaria, porque em tempos de aflição a igreja permaneceu fiel ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos aprender com a igreja de Filadélfia a importância de ser fiel a Deus, mesmo tendo pouca força, a importância de fazer a vontade de Deus e de nos dedicar, de nos aproximar a viver de maneira aprovada diante do Senhor. Portanto, assuma o compromisso de guardar a sua coroa. E para finalizar, nós podemos refletir qual é a coroa que nós recebemos e a qual devemos guardar com apreço e com zelo. A coroa que recebemos é a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Note, portanto, que a fé, ela é o nosso prêmio. A fé, ela é a nossa coroa, que nós já recebemos a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus. O apóstolo Judas, ele também destaca essa verdade, dizendo que ele poderia escrever para nós várias coisas, mas ele decidiu destacar uma delas, que é que nós venhamos batalhar e defender a fé que, de uma vez por todas, foi entregue a nós, os santos, aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem para a glória de Deus. Portanto, guarde a sua fé, guarde a sua coroa. Não permita que ninguém a roube de você, que ninguém a tire de você, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Senhor, Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que nos salvou, que nos redimiu das trevas e nos trouxe para a Sua luz maravilhosa. E hoje nós podemos andar no centro da vontade do Senhor, em obediência à Sua palavra, em compromisso com o Seu nome. Jesus, nós te louvamos porque o Senhor implantou em nossa vida, no início da nossa jornada, a fé. Nós já recebemos a coroa, e a coroa que o Senhor nos entregou é a nossa fé, a qual nós a preservamos e a mantemos firme. Que o Senhor nos dê a graça de perseverar, guardando a nossa fé, guardando a nossa coroa e sendo fiel ao Senhor até o final. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.